sejam bem-vindos ao Momento com Deus, onde nós iremos meditar na palavra, onde teremos um momento de oração para que a nossa semana seja abençoada. Eu quero compartilhar com vocês nesse momento uma palavra que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Amém? Nessa palavra, o que me chamou muito a atenção é a questão do Pedro, né? Pedro, ele caminhou com Jesus, ele viu vários milagres que Jesus fez. Só que mesmo assim, a hora que Pedro pede para Jesus, para ele ir ter com Jesus sobre as águas, ele tem medo, ele submerge. E olha que Pedro teve uma caminhada com Cristo, ele foi discípulo de Jesus, ele viu muitos e muitos milagres que Jesus fez. E na nossa caminhada é assim. Muitas vezes nós iremos caminhar e nós vamos ter medo. A incerteza vai bater e nós teremos medo. O que nós não podemos é o quê? Deixar o medo nos paralisar. Porque o medo, ele nos paralisa, o medo, ele nos impede de avançar, o medo, ele não nos deixa prosseguir. Então, muitas vezes vai nos bater sim o medo, mas a gente não pode deixar que esse medo cresça dentro de nós. Nós não podemos deixar com que o medo nos impeça de avançar. Aqui Pedro, por que Pedro submergiu? Porque ele ouviu, né, estava ouvindo o vento, vendo o que estava acontecendo ali no mar, ele teve medo de tudo aquilo e submergiu-se. Só que olha como Deus é maravilhoso. Pedro, ele grita por Jesus. E Jesus faz o quê? Aqui na palavra fala que Jesus, estendendo a sua mão, fez com que Pedro subisse. Ou seja, Jesus estava muito próximo de Pedro. Só que o medo de Pedro fez com que ele achasse que Jesus estava muito longe dele. Só que não, Jesus estava ali do lado. E uma coisa assim que eu acho muito interessante num louvor do Davi Sasser, que ele ministra um pouco sobre essa passagem da Bíblia, que Pedro, quando ele submerge, Jesus estende a mão e o puxa, né? E o tira dali. E a gente só grita por uma pessoa quando essa pessoa está longe. Nós não gritamos por ninguém quando a pessoa está do nosso lado e está próxima de nós. E o que fez com que Pedro gritasse foi o medo, porque ele achou que Jesus estava muito longe. E a conclusão dessa palavra para o dia de hoje é que nós possamos sempre nos lembrar que Jesus, ele está muito próximo de nós. Ele está do nosso lado, caminhando conosco. Se essa semana, no decorrer dessa semana, você vier passar por algum desafio, se você tiver algum problema, que você possa lembrar dessa palavra.
que Jesus está do teu lado. Basta você clamar, não precisa gritar, porque Ele está do lado. Olha que maravilha. Jesus, Ele está do nosso lado. Problemas teremos, dificuldades teremos, desafios. Na verdade, eu não gosto de usar muito a palavra dificuldade. Teremos desafios. Mas que nós possamos nos lembrar que Jesus está conosco a todo tempo, do nosso lado. Que você possa meditar nessa palavra, que no decorrer desta semana, se você vier enfrentar um problema, se você vier a enfrentar algum desafio, que você lembre, Jesus está do meu lado. Basta eu clamar, pedir ajuda, porque às vezes é isso que Jesus permite, sabia? Com que a gente passe por alguma coisa, mas para que nós lembremos e clamemos por Ele. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Vamos orar? Pai querido, que essa palavra, Senhor, venha ser como uma espada de 2 gumes, que venha penetrar aos nossos corações, ó Deus. Que essa palavra seja enraizada dentro de nós e que ela possa, Senhor, dar frutos. Frutos bons, frutos saudáveis, ó Deus. Senhor, se no decorrer desta semana nós viermos enfrentar algum desafio, algum problema, que o Senhor vá à frente nos direcionando, que o medo não nos paralise, mas que nós possamos avançar e prosseguir para o teu alvo, Senhor. Que nós possamos estar no centro da tua vontade. Que todo levante do inimigo sobre as nossas vidas durante essa semana, Senhor, seja cessado em nome de Jesus. Que tudo que viermos fazer seja para honrar e glorificar o teu santo nome, meu Pai. Que nós possamos, ó Deus, ser a imagem e semelhança de Cristo nessa terra. Que nós possamos, ó Pai, avançar, prosseguir, sendo direcionados e ministrados pelo teu Espírito Santo. Amém e amém. Se essa palavra hoje falou ao seu coração, comenta aqui embaixo. Deixa o seu like e compartilha com o maior número de pessoas que você puder, para que elas também sejam abençoadas assim como você foi. E que a nossa semana seja uma semana extraordinária. Se liga no reino.